Alguém certa vez disse que, antes de casar, eu tinha 3 teorias sobre como criar filhos. Hoje eu tenho 3 filhos e nenhuma teoria. De fato, todos somos experts em como criar filhos até que nos tornemos pais, não é verdade? Certamente, criar filhos é um desafio de aprendizado constante. Graças a Deus, a sua palavra nos traz as linhas mestras para que possamos ser vitoriosos nessa tarefa. Nenhuma outra área da vida compensará tanto os nossos esforços do que a de exercermos nossa paternidade ou maternidade com diligência. E eu gostaria de ler com você o texto que se encontra na Palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, e que diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nesse texto temos uma aplicação para pais e filhos. Hoje nos concentraremos na ênfase dada aos pais, até porque cabe a eles ensinar seus filhos como podem colocar em prática a própria obediência devida aos pais. Perceba que o texto refere-se aos pais homens, mas é claro que ele também pode ser aplicado às mulheres enquanto mães. Vamos falar então, a partir desse texto, sobre 4 atitudes essenciais dos pais para com os filhos. A primeira atitude essencial é que os pais precisam exercer autoridade. É isto que aprendemos em Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Os filhos precisam reconhecer em seus pais autoridades em sua vida, e não apenas obedecê-los, mas honrá-los como autoridades. Esta é uma condição vital para que um lar possa ser abençoado e para que os filhos tenham vida longa. Por que a palavra de Deus traz este mandamento aos filhos? É simples. É porque não está na natureza dos filhos a obediência aos pais. A rebelião que aconteceu lá no Jardim do Éden contra a autoridade de Deus repercute em cada um dos nossos lares através da propensão natural à rebelião existente no coração de cada pequeno ser humano. O problema é que o salmista Davi afirmou: Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Sim, a criança é pecadora e precisará ser guiada para não ser vencida pelo pecado em sua vida. Mas isso só ocorrerá se os pais fizerem um bom trabalho de educação, e um bom trabalho de educação envolve ensinar autoridade aos filhos. Filhos que aprendem a obedecer aos pais aprenderão, da mesma forma, a obedecer a Deus. Pais, não abram mão de exercer a sua autoridade. Este é o maior bem que vocês poderão causar aos seus filhos. Exerçam sua autoridade no Senhor. Em grande parte, a disciplina corretiva existe porque a criança não reconhece naturalmente o conceito de autoridade. Na verdade, ela nasce se achando uma autoridade. Na medida em que os pais não demonstrarem quem é a autoridade, elas próprias assumirão a postura de chefes da casa. Pais precisam saber dizer não e manter a sua palavra. Isso tudo dá trabalho, não é verdade? Mas é compensador. O texto bíblico diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, esta justiça que Deus quer ver aplicada em nossos lares. Mas a segunda atitude essencial dos pais é que eles precisam exercer a autoridade com amor e sabedoria. É assim que entendo a aplicação da exortação: Pais, não provoqueis os vossos filhos à ira. Essa expressão demonstra que os pais não podem exercer abuso de autoridade, senão aquilo que é para ser bênção pode trazer um dano emocional aos filhos. Paulo repete essa exortação em Colossenses 3:21, dizendo: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Veja que no versículo 1 ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Perceba que o princípio da obediência é no Senhor, ou seja, o exercício da autoridade é no Senhor. Este é o critério e o limitador da autoridade. Ela precisa ser feita no Senhor.
Os pais podem provocar seus filhos à ira quando lidam com eles de forma injusta ou em desacordo com a palavra de Deus. Há muitas maneiras como os pais podem provocar os seus filhos à ira. Entre elas, isto pode acontecer por descontrole emocional, por superproteção. Toda criança precisa de algum grau de liberdade e independência para poder crescer, aprender e cometer seus próprios erros. As crianças que são superprotegidas, mais tarde, já adultas, elas se tornarão inseguras e presas fáceis de situações que não saberão como sair. Outra razão, outra forma de provocar os filhos à ira é tentar exigir delas metas irreais, que elas não possam alcançar, ou por favoritismo, ou ao se fazer comparações entre irmãos, não é? Ou ao se criticar a criança em demasia, ou não reconhecer os méritos das suas ações, ou mesmo por um rigor excessivo na disciplina. Tudo isso pode levar seus filhos à ira, e é isso que a Bíblia condena. Tem que haver autoridade, mas autoridade com amor e sabedoria. Em terceiro lugar, a atitude essencial dos pais é que eles precisam exercer a autoridade com disciplina. Com disciplina. Por que será que há necessidade de disciplina na vida de uma criança? Novamente, porque a criança não nasce entendendo o conceito de autoridade. Sim, a criança nasce pecadora e precisará ser guiada para não ser dominada pelo pecado. Disciplina. Essa é uma palavra que assusta muitos pais de nossa época. Qualquer tipo de disciplina hoje em dia está sendo encarada como ato de agressão, de violência, e assim criamos uma geração de indisciplinados, que por consequência são agressivos e também acabam sendo agredidos. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Em Provérbios 22:15, nós lemos: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. É assim que a Bíblia afirma que elas precisam de disciplina. Provérbios 13:24 diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E ainda outra vez Provérbios 29:15: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Hebreus 12 nos ensina que Deus disciplina a seus filhos. Se você quiser seguir o método de Deus, discipline, mas entenda que o método de disciplina que a Bíblia apresenta nada tem a ver com qualquer ato de espancamento, violência ou agressividade. A visão da disciplina bíblica é 100% amorosa e consiste na expressão verbal ou física para corrigir alguma ação de conflito com a autoridade dos pais. Agora, para você perceber que em nenhum momento, ao falar de disciplina, a Bíblia concede qualquer autorização aos pais para causarem maus tratos a seus filhos, seja físico ou emocional, é que lemos em nossa passagem: e pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Evidentemente, isto inclui a própria disciplina, que, se aplicada em ira ou sob descontrole emocional, poderá provocar os filhos à ira, ao invés de ensiná-los, com sabedoria e equilíbrio, como devem corrigir o seu erro. É por isso que a autoridade dos pais precisa ser exercida com amor e sabedoria. Agora, me mostre uma criança traumatizada e desajustada porque na infância seus pais a disciplinaram de forma equilibrada e amorosa, ou seja, de forma bíblica. Eu tenho plena certeza de que você não encontrará essa criança ou esse adulto. Filhos que foram corretamente disciplinados na infância, inclusive com correções físicas amorosas, são os primeiros a defenderem esse tipo de disciplina. Em quarto e último lugar, a última atitude essencial que os pais precisam ter é que eles precisam exercer a sua autoridade com a palavra. Diz a Bíblia: criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Acima de tudo, aos pais é dada a responsabilidade de alimentar seus filhos espiritualmente. Jesus disse: não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe nas crianças uma necessidade física, mas também uma necessidade espiritual. E uma alimentação apropriada deve ser dada para ambas as necessidades. A palavra de Deus é a comida para a alma. Assim, os pais cristãos devem treinar seus filhos em justiça, da mesma forma que eles treinam seus filhos a andar de bicicleta, a jogar bola ou a praticar qualquer outra atividade, ou mesmo com a mesma preocupação que têm de que seus filhos frequentem uma boa escola, que tenham conhecimentos que os levem a ser bons profissionais no futuro. É preciso ensiná-los a palavra de Deus. É preciso ajudá-los a crescer para que eles sejam alimentados. Então perceba que esta autoridade que Deus deu aos pais é uma autoridade com a palavra. Querido ouvinte, guie o seu filho ou a sua filha no aprendizado da palavra de Deus. Essa será certamente uma estrada segura para que haja crescimento e vitória contra as armadilhas do mundo tenebroso em que nós vivemos. E que Deus abençoe o seu lar.